2 horas? É, né? Boa tarde, senhora conselheira, senhora conselheiros, diretor-geral, colegas, convidados. Vamos realizar a reunião desta data, 26 de janeiro de 2016. Item 1, comunicação. Foi distribuído ao Conselho Superior para análise e deliberação o processo 00-11088-39.00/15, dígito 4, que trata da elaboração da minuta de regulamento e credenciamento da AGERGS. Conselheiro relator Isidoro Zorzi e conselheira relatora Eleonora da Silva Martins. 1.2. Recebimento convite do vereador José Carlos Ferreira, do município de Pedras Altas, para audiência pública de apresentação do estudo do impacto ambiental referente à implantação da usina termoelétrica Ouro Negro em Pedras Altas. Dia 26 de janeiro, hoje, às 19 horas, no Ginásio Municipal de Pedras Altas. Também ocorrerá audiências públicas no município de Candiota, dia 27 de janeiro, na quarta-feira, e no município de Bagé, dia 28 de janeiro, na quinta-feira. 1.3, recebimento convite da Superintendência de Portos e Hidrovias, SPH, para as homenagens pelo Dia do Portuário, dia 28 de janeiro, quinta-feira, às 17 horas, no auditório da SPH, Avenida Mauá, 1050, quarto andar. Colocamos o credenciamento de participação no item 1.2, 1.3 aos conselheiros participantes. Alguém deseja participar das audiências públicas ou da homenagem que vai ocorrer aqui no SPH, dia 28? Bom, não tendo manifestação, fica o convite em aberto, podendo ser registrado posteriormente. Item 2, matérias. 2.1, assuntos gerais. Deliberação sobre os embargos declaratórios com efeito infringente apresentado pela Corsan em relação ao processo 00-39.00/14.0. Bom, esse processo e esse assunto foi informado na reunião passada de quinta-feira. Foi distribuído também a cópia a todos os conselheiros. Nós temos aqui a informação da diretoria jurídica e o assunto é saneamento, embargos declaratórios com efeito infringente oposto pela Corsan, inexistência de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão a ser corrigida, caracterizando os embargos autêntica, tentativa de revisão da decisão proferida em última instância do Conselho Superior, rejeição dos embargos, recomendação de análise de pedido autônomo em processo próprio vinculado ao expediente em exame. Considerando que, em tese, todos os conselheiros e conselheira receberam o material, eu solicito e peço permissão de ler apenas a recomendação final e depois submeter à votação. Se assim concordarem, eu vou direto na terceira página, na terceira página, aliás, quarta página, primeira, segunda, terceira, quarta, no último parágrafo, onde estabelece, diante do exposto, opina-se pela rejeição dos embargos declaratórios com efeito infringente, uma vez que a Corsan postula a reforma da decisão do Conselho Superior, que foi emitida em caráter final, sem apresentar real contradição, omissão, dúvida ou obscuridade na deliberação. Quanto ao pedido de autorização para a suspensão do abastecimento de água, recomenda-se que seja examinado inicialmente pela Diretoria de Qualidade em processo próprio vinculado ao que se ora examina. Perguntaria aos conselheiros se é o suficiente, tendo em vista que foi distribuída essa matéria antecipadamente, e se nós temos condições de votar conforme a recomendação da diretoria jurídica. Primeiramente, as minhas saudações, conselheira Leonor, conselheiro João, conselheiro presidente, diretor-geral substituto e os caros colegas funcionários da casa.
Eu estive lendo a análise de embargos de declaração com efeito infringente oposto pela Corsã e analisado pelo nosso jurídico. Eu estou totalmente de acordo com a rejeição dos embargos, conforme a decisão do jurídico da Casa. Conselheira Leonora. Boa tarde a todos. Eu também li a informação da diretoria jurídica. Concordo com a rejeição dos embargos declaratórios propostos. No entanto, a informação tem dois encaminhamentos. Um pela rejeição dos embargos declaratórios e outro com uma recomendação de que seja examinado pela diretoria de qualidade o pedido de autorização para suspensão do abastecimento de água. Quanto a este segundo ponto, pelo que vi do processo e pelo que lembro da votação deste processo aqui em plenário, trata-se de um problema de atualização do cadastro do usuário, e sei que isso não é um problema pontual deste caso, é um problema que a Corsã tem tido para atualizar o cadastro dos seus usuários. Então, eu acho que há necessidade de abrir outro processo para que seja analisada essa questão, não somente do pedido de autorização para suspensão de abastecimento neste caso, mas a questão mais ampla de o que fazer quando não se consegue atualizar o cadastro dos usuários. Mas a minha colocação também vai no sentido de que, segundo a minha visão, isso não seria uma análise a ser feita pela diretoria de qualidade, sim pela diretoria de assuntos jurídicos, porque entendo que é uma questão meramente jurídica e de interpretação do regulamento, tanto do regulamento dos serviços quanto da questão de quando pode ou não a Corsã suspender o fornecimento dos serviços de água. Então, a minha proposta aqui, quanto a esse segundo item, seria que fosse aberto um processo à parte para análise da suspensão do abastecimento de água no caso de necessidade de atualização cadastral, e que isso seja mais amplo no sentido de verificar quais são os reais problemas que a companhia está tendo para atualizar o cadastro dos seus usuários, porque, pelo que sei, basicamente isso emperra quando precisa documentação de comprovação da posse do imóvel, né, de posse e propriedade do imóvel. Então, acho que essa questão poderia ser analisada especificamente nesse processo para deliberação posterior do Conselho, mas entendo eu que isso seria deveria ter uma análise preliminar da diretoria de assuntos jurídicos e não da diretoria de qualidade. Então, acho que pode começar a minha proposta é que comece pela diretoria de assuntos jurídicos e claro, ouvidas as demais áreas da agência. É a minha proposta, quanto ao segundo item do parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, ilustres servidores da Casa. A conselheira Eleonora apreendeu com propriedade a discussão posta em análise. Na verdade, são duas questões. A primeira diz com embargos declaratórios que são destinados a sanar omissões, dúvidas ou contrariedades do deciso, do acordo. Examinado pela douta Procuradoria Jurídica, após percussiente análise, entendeu a mesma que as questões típicas do acordo do embargo declaratório não se faziam presentes no processo
pelo que ponderou, não é que fosse indeferido o pleito com relação a esses embargos. E eu acompanho a Procuradoria nesse item. No outro, que é matéria diversa, que nada tem a ver com o processo original, eu me inclino a acompanhar a proposta da conselheira Eleonora, no sentido que seja aberto um processo próprio, onde a questão seja examinada de forma pertinente. Era isso, senhor presidente. Muito bem. Então, nós temos apenas uma sugestão um pouquinho divergente da recomendação. No item 1, nos parece que há uma concordância total. E no item 2, ou se direciona ou deixa em aberto. Essa é a proposta objetiva, conselheira Leonora? Ou se direciona para a diretoria jurídica ou deixa em aberto no geral, como matéria diversa? Eu só gostaria que explicitasse qual é a recomendação do ponto 2. No ponto 2, eu trouxe uma proposta... Quanto ao pedido de autorização para a suspensão do abastecimento da água, recomenda-se que seja examinado inicialmente. Aqui está pela diretoria de qualidade. Pelo que eu entendi, você recomenda a diretoria jurídica. Ou deixa em aberto, em processo próprio, claro, vinculando ao que ora se examina. Desvinculando. Na verdade, a minha proposta seria alternativa a esta, que se estabelecesse um processo próprio a ser examinado pela diretoria de assuntos jurídicos, mas não somente quanto ao pedido de autorização para suspensão do abastecimento de água deste caso específico, e sim que seja aberto um processo de análise das questões necessárias para alterações cadastrais de forma geral, alteração do cadastro dos usuários de forma geral e não apenas para esse caso específico. A minha sugestão, então, ao invés de acatar essa recomendação da diretoria jurídica, seria abrir outro processo com uma finalidade mais ampla e não apenas como foi sugerido aqui. Perfeito. Mas para votar nós temos que modificar a redação que aqui está posta, né? Estou propondo outra redação. Redação. Tá. Podemos... Não, então tem duas propostas, uma da conselheira e outra do conselheiro João. O conselheiro João aceita a proposta Eu não vejo problema nenhum nesse aspecto de passar para o jurídico e haver um novo processo. A minha preocupação é sobre o aspecto do cadastro geral da Corsã. Eu acho que é mais complicado isso, abrir um processo, analisar um cadastro geral que não está em discussão no assunto, nesse processo. E eu acho que é uma coisa mais, porque o cadastro geral é a vida da companhia, que é para fazer as ligações de água, esgoto, comprovação, né, sem comprovação não pode fazer ligação, aquelas coisas. Eu acho muito mais amplo. Não sou contra, mas acho que não se encaixa o cadastro geral nessa situação. O resto eu acho que tem que... Me parece que está correto passar isso para o jurídico também, para analisar, juntamente à casa, eu acho que está perfeitamente, mas mexendo no cadastro geral, onde não está sendo um objeto e aí tem que conversar com a Corsã, e não sei se o problema é esse do cadastro aqui nesse caso. Frente ao fato novo... Então, só para esclarecer, não estou falando do cadastro geral, estou falando de criarmos um processo para verificar os procedimentos que a Corsã deve adotar em casos de necessidade de alteração para cada usuário. Então, não é os procedimentos que devem ser feitos para quando há dificuldades de atualizar o cadastro de cada usuário. Então, porque então essa seria a redação do processo a ser aberto. Mas só para complementar, no caso específico deste processo, o próprio usuário esteve em plenário, isso ficou registrado em ata. A Corsã diz que não consegue que o usuário se recusa a atualizar o cadastro, mas o próprio usuário esteve aqui em plenário e disse que a Corsã está dificultando atualizar. Ele disse que quer atualizar o cadastro, que a Corsã está dificultando. Então, a proposta é que se analise realmente o que a Corsã está exigindo para atualizar o cadastro e
se há necessidade também de atualizar o nosso regulamento ou especificar melhor o nosso regulamento de o que deve ser feito e o que precisa ser exigido realmente do usuário, quais são as dificuldades que está havendo para que a Corsã consiga ter os usuários devidamente cadastrados. Eu sugeriria à conselheira Leonora, eu vejo uma convergência na votação e aprovação desse item, mas eu gostaria que o supre, faz uma nova redação, ou adapta essa que está aqui e submetemos à votação. Acho que é isso. Então, começamos assim. Quanto ao pedido de autorização para suspensão do abastecimento de água, recomenda-se que seja examinado inicialmente pela diretoria jurídica. Isso? Pode ser? Pode ser. Vamos fazer uma outra redação. Se me permitir ajuda, conselheira. A sua proposta é que seja aberto um processo próprio, porque esta matéria não é pertinente ser tratada no processo originário dos embargos declaratórios. Esta é uma coisa. Tá? Abre um processo próprio. Segundo, quem vai perfazer a análise, inicialmente, é a diretoria jurídica, porque a matéria é de direito, essa questão das condições para serem feitas um novo cadastro. São duas coisas. Acho que a posição do conselheiro já está. A gente está na mesma posição. Acho que é essa votar jurídico e sugerir, talvez, aqui, se abra um processo para tratar sobre o procedimento, sobre o cadastro e tal, e se abra o processo. Porque aí ficaria desvinculado. Dentro da linha que acho que aí amarra melhor as coisas. Estou de acordo. Só com a divergência. É determinar, o Conselho decide para que se abra um processo. Se abre um processo. Determina aqui, já deixa, então já fica para... Se tivesse uma resolução, uma votação, já ficaria ali como para votar e determinar que se abre um processo. Já explicando o objeto do processo. Qual é a sugestão, então, da redação? Então, minha sugestão de redação seria o seguinte: não acatar a segunda recomendação da diretoria jurídica, do parecer da diretoria jurídica, e instaurar processo próprio para avaliar os procedimentos e requisitos para atualização cadastral dos usuários pela Corsã. Conselheiro João, é isso? Aliás... Eu não vejo problema, é questão de como vai colocar ou não. O objeto é o mesmo. Eu acho que ser uma palavra ou outra diferença. Isso. Valeu o objeto. Captou aqui? Conselheiro João, concorda? Sim. Então, para votação. Conselheira proponente, mantém a proposta. Conselheiro Aires, acompanha. Conselheiro João, acompanha. Aprovado. Vamos lá, então, para o item 2.1.2, processo número 009334, dígito traço 04.35/16, dígito 7, que trata da concessão da estação rodoviária do município de São Pedro do Sul, na terceira categoria, para deliberação do Conselho Superior. A recomendação da Diretoria de Assuntos Jurídicos é de homologar o contrato. Relato do diretor-geral, doutor Vinícius. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiro Aires. Boa tarde, conselheiro João. Boa tarde, conselheira Eleonora, pessoa na qual cumprimento os demais colegas que estão aqui presentes. O caso do processo 9334-0435-12-7, ele cuida da homologação do contrato de concessão da estação rodoviária do município de São Pedro do Sul, firmado pelo DAER, com a empresa Tânia Marli Herb e Companhia Limitada. A orientação a sugestão da diretoria jurídica é pela empresa? Tânia Marli Herb e Companhia Limitada. A sugestão da direção jurídica é pela homologação do contrato de concessão AJCC número 010/2015,
que, em razão do disposto na Resolução 1223, de 12 de agosto de 2010, tem o rito sumário e são apreciados pelo Conselho Superior após relato do diretor-geral, dispensando a distribuição do conselheiro relator e revisor, desde que atendidos os seguintes requisitos. O contrato de concessão foi verificado pela diretoria jurídica e é idêntico à minuta anteriormente homologada pelo Conselho Superior da GERGS, e o processo administrativo está instruído com parecer da área técnica. Portanto, o diretor-geral vota pela homologação do contrato. Aconselho, desculpa. Do Conselho. Discussão. Conselheiro Aires. Estou de acordo. Conselheira Eleonora. De acordo. Conselheiro João. De acordo. Aprovado. Item 2.13, relato do diretor de tarifas, Carlos Mussi, sobre a reunião da FAMURGS, referente à parceria para a inserção da cobrança da taxa relativa à coleta, remoção, tratamento e destinação final de resíduos na conta da água e esgoto, já realizado pela Corsã. Nosso diretor, por gentileza. Boa tarde a todos. A reunião ocorreu dia 19 de janeiro, com a proposta pela FAMURGS, que é quem fez a provocação à reunião, para a inclusão na fatura, na cobrança de água e esgoto, da taxa de lixo pelas prefeituras. Então, a ideia da FAMURGS é fazer uma parceria com os municípios para se cobrar, na fatura de água e esgoto, a taxa de lixo. Né? Participaram pela GERGS, eu participei junto com o colega João Paulo, presente também o secretário de Obras do Estado, o senhor Gerson Burman, pela FAMURGS, o presidente Luiz Carlos Folador e o Sérgio Bertoldi. A Corsã tinha os seus diretores, 2 diretores e mais três técnicos. Então, foi nesse grupo que foi desenvolvida a reunião. O fundamento do pedido da FAMURGS para a parceria decorre que existe uma diferença de valor arrecadado do IPTU e o custo final do lixo, o que gera enorme prejuízo ao município, considerando que a receita é inferior à despesa. Ele citou, inclusive, o seu caso de Alvorada, e que ele arrecada em torno de 4 milhões, né, da taxa de lixo, e tem um custo de 16 milhões, entre coleta e toda a parte de beneficiamento do lixo, né, de tratamento do lixo. E também a FAMURGS, numa pesquisa elaborada, verificou que deixa de entrar para os cofres públicos do Estado, dos municípios, anualmente, em torno de 200 milhões de taxa de lixo que não é cobrada em razão desse tipo de cobrança efetuado pelas prefeituras atualmente. Outra premissa levantada pela FAMURGS: existe uma dificuldade de cobrança judicial dos valores devidos pelos usuários, em razão dos custos judiciais dessa cobrança, recursos processuais e outros, que proporcionam mora ao poder público municipal na captação de valores para a cobertura dos custos. Às vezes, foi comentado, os valores são muito pequenos. Então, esse custo de cobrança judicial, pelo valor pequeno, a cobrança se torna mais onerosa do que a cobrança do próprio tributo. Trouxeram como exemplo também que a Sanepar, que é a Companhia do Paraná, já existe essa parceria, né, e essa companhia arrecada, a título de taxa de administração, anualmente, em torno de 7 milhões de reais. Então, existe sobre a fatura um percentual que a companhia cobra como taxa de administração. Isso rende, além de toda essa parte de cobrança, ainda dá um benefício, uma renda para a própria companhia de saneamento. Destacado ainda pela FAMURGS que as concessionárias de energia elétrica e de água dispõem de mecanismo de cobranças imediatos, sob pena de suspensão dos serviços, o que não ocorre com o município, visto que não possuem instrumentos eficazes para realizar a cobrança instantânea de valores destinados ao tratamento do lixo. Então, essa foi a introdução da FAMURGS. Depois, logo em seguida, a Corsã se manifestou, que agora eu passo o que a gente captou pela Corsã. A Corsã tem uma preocupação pela inadimplência, que pode aumentar,
porque como vão existir valores maiores na fatura em razão de uma cobrança de taxa de lixo, a Corsã acredita que pode aumentar a inadimplência pelos seus usuários. Isso foi um ponto levantado pela Corsã. E, atualmente, o seu sistema operacional também não está preparado. Teria que se fazer, segundo a Corsã, alguma alteração no seu sistema de cobrança, porque não existe separação entre tipos de atribuições, ou água e esgoto separada da taxa de lixo. Hoje eles cobram num item só. Então, essa mudança teria que também ser verificada. Refere-se também que a contribuição de iluminação pública constante na conta de luz se dá na existência de lei federal autorizativa e que, em contrapartida, não existe previsão legal para serviços de água e esgoto. Então, aqui, uma questão legal também que foi levantada, que ainda não existiria previsão legal para esse serviço de água e esgoto, assim como tem na energia elétrica atualmente. Também alegou, palavras da Corsã, prejuízo com a orientação dada pela Gergs, no sentido de que o responsável pelo pagamento do serviço de água e esgoto é aquele que se beneficiou do serviço, e não necessariamente o proprietário. Então, segundo a Corsã, houve uma mudança na cobrança. Antes era feito pelo proprietário do imóvel e se passou a fazer pelo cliente que efetivamente realiza o serviço. Então, por essa mudança, eles estimam que pode haver uma dificuldade de cobrança pelo próprio usuário, e não sendo o proprietário, que é diferente um pouquinho legalmente daquela conta. Essas são as questões, assim, em síntese, principais levantadas pela Corsã. Logo em seguida, a Gergs se manifestou. A gente se colocou para contribuir no processo, né, sempre na melhoria dos serviços públicos e naquilo que está ao alcance legal como agência reguladora. Então, a gente se colocou para receber a reunião. Na verdade, a gente foi para tomar conhecimento, né, a gente não foi como parte, só para ouvir, mas colocou à disposição para contribuir naquilo que for necessário nas nossas atribuições. O secretário de Obras estadual também se manifestou, se mostrou receptivo à proposta e opinou pela participação também nessas reuniões do Ministério Público para um estudo de viabilidade técnica e legal. Por fim, foi dado o encaminhamento final da reunião, em que a FAMURS questionaria tanto a Gergs quanto a Corsã para estudos técnicos e viabilidade dessa condição de cobrança. Esse é o relato. Muito obrigado, diretor. Tem alguma complementação do colega ou não? Tá bom? Então, agradecemos. Matéria, o assunto aqui trazido está em discussão, claro. Primeiro, só para esclarecer que a mudança da cobrança do inquilino, antigamente proprietário para inquilino, foi de uma proposta de comum acordo entre a Gergs e a Corsã, que tinha outra administração anterior. Então, a Corsã hoje dizer que a Gergs, o problema é da Corsã, que mudou a direção, tem pensamentos diferentes. Vou deixar claro isso aí. Realmente nós, se não me falha a memória, não sei se foi acho que a conselheira Leonor até que foi relator desse processo, não me lembro. Mas foi de comum acordo, depois de muita conversa. Essa questão da taxa do lixo, por exemplo, eu acho muito complicado isso. Claro que não vai se resolver hoje, está se... É complicado por o seguinte, exemplo, ela é uma taxa, uma receita municipal. Tu botar para ser cobrado por uma empresa estadual, onde a sua contabilidade é totalmente diferente, exemplo, pegar como exemplo Pelotas, lá, a companhia de saneamento de Pelotas, ela já tem o lixo, água, esgoto e drenagem. Bom, aí não há problema nenhum. Pelotas não tem a taxa do lixo. Eu, particularmente, sou favorável, porque realmente as prefeituras estão tendo um prejuízo muito grande nesse sentido, né? Mas, num caso, com um órgão municipal, a receita municipal e a arrecadação vai ser feita e depois fazer essa transposição, já ouvi isso em algum lugar, alguma vez, sobre a ilegalidade nesse sentido. Não tenho certeza, mas já ouvi. Seria duas receitas, né? Aquela coisa... Então, eu acho que isso aí tem que ser uma coisa... A Gergs tem que ver as propostas da Corsã, acho que tem que ser muito discutido, que isso acho que tem a ver até com o Tribunal de Contas, tem que ver bem nesse sentido, porque
Porque realmente, exemplo, como é que eu vou, por exemplo, projetos, não, mas caso prefeitura e Estado, a Corsã, quando fala sobre a inadimplência, ela tem razão, porque se hoje eu pago água e esgoto R$100, vou botar mais R$10 da taxa do lixo na conta, eu posso deixar de pagar a conta, eu vou prejudicar a Corsã. Eu não estou pagando a taxa de lixo. Então, eu acho que é uma coisa complicada, da minha maneira, mas eu acho que tem calma para ser discutido isso, acho que tem que ser várias reuniões. Eu entendo dessa maneira, acho que a Gergs, né, acho que essa é a primeira reunião que houve e tal, vai ter muita discussão nesse sentido. Eu não li a proposta essa essa aqui da Corsã Turística de Paraná, não é? Não, mas tem a Sanepar aqui tem um termo aditivo de contrato, de programa, não recebi agora. Não sei, talvez através de um contrato fosse possível, com aprovação, talvez até juridicamente falando. Obrigado, conselheiro. Conselheira Eleonora. Só cumprimentar o A matéria diretor Carlos informativa. pelo relato da reunião. Acho que é importante a gente participar, mas talvez quando for o momento de tomarmos uma decisão, né, isso não foi nos encaminhado formalmente ainda, esse pedido, mas acho importante a gente participar das reuniões desde o início para acompanhar as discussões e os prós e os contras de cada posição. Perfeito. Conselheiro João. Rapidamente, presidente, eu não tive a oportunidade de ler aqui o documento, ouvi atentamente a manifestação do nosso ilustre diretor, e confesso que eu tenho bastante dúvida a respeito do tema. Primeiro, que é um tributo municipal normalmente cobrado junto com um outro tributo municipal, o IPTU. Pelo menos eu pago sempre, então, o IPTU já incluído a taxa de limpeza pública. E aí, perfeitamente razoável, porque é o mesmo ente jurídico e titular do imposto. Agora, me soa estranho que a Corsã, que é um órgão do Estado, vá servir de agente cobrador de tarifa municipal. Eu não sei até onde esse imbricamento jurídico tende a encontrar guarida no princípio da legalidade. Então, estou fazendo essa manifestação, deveria até ficar em silêncio, mas, em respeito ao nosso colega que foi à reunião, não é, em respeito à nossa própria instituição, para que mantenha uma certa prudência com relação a esse assunto. E até para não misturar, não é, a nossa atividade como órgão de regulação, não é, com uma atividade tipo que não faz parte do nosso rol de competências. Era isso. Eu, na realidade, eu queria também opinar. Primeiro, eu acho que a posição e a participação da AGERGS, ela é necessária ouvir, foi a proposta de ouvir. Era num campo oficioso, ainda não oficial e nem formal. Então, acho que também a colocação do diretor, para mim, foi prudente, né, e respeitosa. Então, primeira coisa. Também, aí pensando na relação, né, fornecedor e consumidor, quer dizer, como é que operacionalmente, tecnicamente e juridicamente vai ter sustentação? E por que, é uma pergunta, por que, qual é a origem que essa receita de 200 milhões de taxa de lixo? Primeiro já criaram uma taxa, né? Então, não vamos entrar no mérito, mas os 200 milhões que eles deixam de arrecadar, o total da arrecadação, ele é causado por quer dizer, não entra no caixa da prefeitura, provavelmente por inadimplência. E aí o conselheiro João colocou muito bem, o ente jurídico, que é o gerador da taxa e do tributo, bom, a competência e o fazer acontecer é dele. Quer dizer, terceirizar isso. Então, como é que eu, consumidor que recebo uma conta de água, vou pagar a água e não tenho dinheiro para pagar o lixo? Então, aí eu vou cortar meu serviço essencial. Então, o que eu recomendo? Primeiro, aguardar se vai ter uma provocação formal. A segunda, acho que cabe, eu acho que é uma tendência natural, reunir outros atores. Eu acho que a GERG pode participar como convidada.
né, para ouvir, etc. Talvez aí PGE, Ministério Público já foi citado e outros atores, não sei se Tribunal de Contas, enfim, os atores que poderiam verificar essa experiência do Paraná, qual é a base, né, legal e como é que funciona na prática. Enfim, eu acho, mesmo que tenha uma expectativa de receita para a Corsã de tantos milhões, mas nós temos que levar isso com uma certa reserva. Então, acho que a gente poderia deliberar o seguinte: aguarda-se novos acontecimentos e, à medida que surgirem, vamos evoluindo e agregando novas informações. Pode ser? Conselheira Eleonora? Perfeito. Conselheiro João? Eu acho que, na verdade, nem há o que decidir. Né? Não é para decidir, é só para ter uma postura assim, mais uniforme desse Conselho. Feito. Então, item 2.14, a indicação de representante da AGER para compor a Câmara Técnica de Gás da Associação Brasileira da Agência Reguladora da ABAR. Esse foi um comunicado que a conselheira recebeu da ABAR, não veio para a presidência, veio para a conselheira, e nós temos que fazer uma indicação e temos que submeter à aprovação do Conselho. Eu recomendaria que esse assunto, ainda a gente não definiu com o diretor-geral um nome da área técnica, e em respeito também ao conselheiro Isidoro, que a gente deixe esse assunto para a próxima reunião, que provavelmente o professor Isidoro vai estar junto. Então, minha recomendação é que a gente informa que temos esse compromisso. Nós temos a segunda indicação, nós temos uma Câmara já constituída e representada, que é a Câmara de Saneamento. Então, quem sabe a gente já decide aí na próxima reunião, quando o professor Isidoro estiver aí. Só para esclarecer, eu não recebi nenhuma comunicação. Na verdade, isso foi uma deliberação da reunião de diretoria da ABAR, que participei no final do ano passado, que relatei aqui neste Conselho, de tentarmos reativar as demais câmaras técnicas da ABAR, que hoje, efetivamente, só a Câmara Técnica de Saneamento é que está funcionando. E o representante da diretoria da Agenersa, do Rio de Janeiro, é o que estava responsável pela Câmara Técnica do Gás, e então eles entraram em contato comigo para que a gente indique esse nome. Quem poderá ser o nosso representante da AGERGS para participar dessas reuniões da Câmara Técnica do Gás. Só para esclarecer o encaminhamento. Vamos abordar assim que o conselheiro Isidoro estiver aí. Item 2.15, deliberar sobre o ofício encaminhado ontem pelo Procurador-Geral do Estado, solicitando a elaboração de ato delegando o poder de receber a citação em nome da entidade ao Procurador-Geral do Estado, na forma do artigo 12, inciso 2º, parágrafo único da Lei Complementar do Estado, número 11.1742/2002. Aí esse assunto, ao receber ontem à tarde, por isso que não chegou em tempo hábil para os senhores, porque hoje nós tivemos uma reunião até o 12h40, mas mesmo assim o nosso diretor jurídico deu todo o empenho ao final da noite, né, e ainda ao meio-dia, e gostaria que ele fizesse uma exposição, segundo a Procuradoria-Geral do Estado, de todas as autarquias e administrações direta e fundações, a única ainda não atendeu essa demanda de aprovar no Conselho o modelo da portaria sugerido, foi a AGERGS. Então, eles têm uma certa urgência. Eu pediria, então, que o diretor fizesse um relato sucinto e apresentasse uma minuta dessa portaria, e se pudéssemos também ter essa presteza de deliberar sobre o assunto. Bom, renovo as saudações a todos. Como bem narrado pelo presidente, o ofício foi encaminhado pela Procuradoria-Geral do Estado, visando com que a AGERGS delegasse ao Procurador-Geral do Estado a competência para assinar citação nos processos que tramitam perante as varas da Fazenda Pública, uma vez que a PGE efetuou convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para facilitar a citação nesses casos.
Eles citam ali a lei orgânica da PGE, né, que no seu artigo 12 diz: ao procurador do Estado compete, inciso 2, receber a citação inicial nas ações ajuizadas contra o Estado do Rio Grande do Sul e contra as entidades integrantes da administração indireta, representada pelas Procuradorias Gerais do Estado, sem prejuízo da citação dos representantes legais de tais entidades. Esse é o fundamento legal levantado pela PGE para que façamos aí essa delegação de citação. Efetivamente, dentro da agência, nós temos poucos processos judiciais. Claro que temos alguns importantes relativos a questões regulatórias, como os processos oriundos do término das concessões dos pedágios, que somam, acho que, 2 dezenas de processos. Mas, de modo geral, os processos que aqui chegam geralmente são demandas de consumidores, onde acionam a CE e, às vezes, equivocadamente colocam o nome da Gergs no polo passivo. Também, outras demandas que nós temos e que figuramos como réu são aquelas atinentes aos serviços que nós temos aqui de vigilância, de limpeza, e que, em função da responsabilidade atribuída por lei, acabamos respondendo esse tipo de ação também no polo passivo. Foi ofertado um texto de portaria pela Procuradoria-Geral, bem simples. Trabalhei em conjunto com a equipe da diretoria jurídica numa adaptação onde trouxesse para a realidade da Gergs, que foi essa minuta que deixei com os senhores, onde inserimos ali um considerando, informando as características da Gergs, considerando que a Gergs é a autarquia dotada de autonomia financeira, funcional e administrativa e que regula os serviços públicos delegados prestados no Estado do Rio Grande do Sul e de sua competência a ele delegados por outros entes federados em decorrência de norma legal, regulamentar, disposição convenial ou contratuais. A seguir, foi incluído pela diretoria jurídica o artigo 2º, dizendo que a PGE encaminhará à Gergs, tão logo recebidas pelo Procurador-Geral do Estado, as citações em que a agência figure no polo passivo, tendo em vista a relevância da função regulatória no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. De fato, é uma questão que nós vamos delegar a citação, né? Se aprovada aqui pelo Conselho, nós vamos delegar para a PGE a citação. E, em função de experiências já vividas aqui na casa, muitas vezes a PGE não nos informa, não nos consulta sobre defesas em processos, principalmente regulatórios, onde, por vezes, a PGE defende a Gergs, o Estado e o DAER, como nós temos aqui em serviços relativos aos contratos de pedágios que foram finalizados. Então, eu acho que temos que ter cautela, mas como é uma determinação legal, já está prevista na lei orgânica da PGE, nós buscamos fazer essas sugestões para trazer a nossa realidade. Obrigado, diretor. Conselheiro Aires. Só queria uma pergunta. Isso receberam agora ou estava lá no jurídico? Eu devo informar que essa solicitação, até conforme o ofício encaminhado, foi de 19 de agosto de 2015. Exatamente. Então, e, aliás, uma das reclamações colocada, que além de ser a última a fazer a aprovação em encaminhamento formal, lamentavam que estava aqui há 6 meses. Essa foi a colocação feita a mim ontem à tarde. Exatamente, presidente. Isso aqui passou por mim quando eu estava na presidência. Eu conversei na época com a doutora Luciana, pedi para dar um parecer para vir para o Conselho exatamente fazer o que está sendo feito hoje. O parecer do nosso jurídico, né? Eu realmente, é tanto documento que me passou isso aí, se eu não fiz cobrança nesse sentido. Mas isso já tinha passado pela presidência. Pelo Conselho, não, porque eu pedi para fazer o parecer para exatamente trazer para cá, para o Conselho definir. Só queria deixar claro nesse sentido.
Eu não vejo como escapar disso. Eu, particularmente, acho que foi um erro, acho que foi no governo Brito, isso aí, que tirou a responsabilidade, a obrigação, por exemplo, das assessorias, dos departamentos jurídicos, das autarquias, o poder de decidir, né, pelo menos de fazer a defesa do órgão, passando tudo para a PGE. Isso foi mais uma concentração de coisas. Isso veio em prejuízo ao serviço público, porque realmente, como disse o doutor Vinícius, quem sabe onde aperta o sapato, onde dói o pé, é aqui a casa, exemplo. A PGE não tem condições, é o caso nosso, é o caso do Porto de Rio Grande, estou pegando, o Rio Grande também tinha esse mesmo problema, e outras autarquias. Mas, infelizmente, tem a lei e nós temos que cumprir nesse sentido. Perfeito. Conselheira Eleonora. Bem, eu não tinha conhecimento desse assunto, né? Recebi agora, na hora da sessão, né? Nem na primeira prévia da ata da sessão não estava pautado esse assunto. Acho que não é um assunto simples de deliberarmos sem uma discussão um pouco maior. Não me sinto à vontade de deliberar sobre isso nesse momento. E não sei se a diretoria jurídica fez algum parecer mais aprofundado, mas eu acho que não é uma decisão simples, principalmente nesse sentido que o diretor Vinícius colocou. Já houve processos que fomos citados e nem tomamos conhecimento e não nos foi dada a oportunidade de fazer alguma consideração sobre o caso. E, no momento em que delegarmos a citação para a PGE diretamente, vamos estar ampliando essa possibilidade de ter processos contra a Gerges e que a gente nem tá tomando conhecimento. Então, eu, se possível, gostaria de dar mais uma estudada nesse assunto, enfim, discutir melhor, talvez, com o próprio diretor jurídico, para que a gente tenha uma opinião mais consolidada sobre a necessidade de fazer ou não essa delegação. Conselheiro João. Senhor presidente, caros colegas, rigorosamente, acho que a colega Eleonora tem razão. Também, eu acho que todos nós recebemos aqui, o doutor Vinícius fez a gentileza de me deixar aqui, mas eu só pude passar os olhos agora. E eu confesso assim que estou com dificuldade para decidir, senhor presidente. Por quê? Porque aqui a autorização é apenas para o ato de citação do processo. Olha, o que é o ato de citação do processo? É o chamamento da parte demandada, ó, tu está sendo demandado e tem tal prazo para manifestação. Então, este ato, normalmente, e aqui fala sem prejuízo de ser encaminhado aos representantes das instituições, eu não sei, me parece uma coisa assim meio inócua. Mas tem um lado bom. Qual é o lado bom que eu vejo? É o reconhecimento tácito da nossa autonomia. Da nossa autonomia. Então, se o presidente não achasse uma demasia, eu gostaria de olhar isso pelo menos até a próxima sessão, se pressa não houver na decisão. Tá bom. Deixa eu só ponderar o seguinte, eu tenho duas preocupações, acho que todas as colocações foram pertinentes, duas preocupações. Primeiro, nós estamos defasados em 6 meses, né? Estamos com o dever de casa não cumprido. Essa é uma preocupação. Mesmo que o assunto surgiu ontem às 18h, eu tenho que destacar aqui a criatividade, o esforço e a inteligência da diretoria jurídica, que botou um considerando, reforçando essa autonomia, e um artigo, deixando bem expresso
pegando o modelo, a estrutura principal do modelo da portaria, mas, né, destacando 2 aspectos importantes. Então, primeiro, não é uma derogação, é um cumprimento, uma exigência legal. Ponto. Então, para mim, mesmo que eu não seja conhecedor profundo da área do direito, não vejo nenhum risco entre aprovar hoje ou quinta-feira. O risco de não aprovar hoje, que eu me comprometi, e aí não é questão de pressão, que eu faria um esforço especial de submeter na pauta de hoje. E aí todo o esforço da diretoria jurídica. Então, mas eu deixo os conselheiros bem à vontade, né, e vou justificar, e plenamente tem fundamento para isso. Eu mesmo vou dar o retorno ao final da reunião e dizer, olha, realmente, como foi uma demanda, né, para um conselho ou para um presidente novo que chegou, na realidade, ao meu conhecimento ontem, a gente fez o esforço conforme prometido, ninguém tem desgaste, e teve 2 ponderações, ou ponderação genérica, total do conselho, de a gente aprofundar um pouquinho mais e fazer a votação na quinta-feira. Então, tem 2 posições, não é confronto, não é o contraponto, mas se a gente não acha que não tem condições de votar agora, deixamos e pactuamos daí para quinta-feira entrar na pauta e deliberamos. A outra, se a gente se acha confortável e poderíamos, né, ler melhor e fazer um contraponto com o nosso diretor jurídico, se tiver dúvida, submeteria à aprovação de hoje. Então, tem as 2 posições. Conselheiro Aires. Não, não vejo problema nenhum de votar hoje. Acho que o conselheiro João falou, está simples aqui, essa citação aqui. Depois, atrás da citação, tem as informações, às vezes, não se passam para cá. É um segundo momento. A minha preocupação é o desgaste de imagem nossa, que nós estamos 6 meses. Bom seria, que sempre ficasse aqui como era antigamente, que foi mudado isso. Então, eu não vejo, está claro aqui, são 2 artigos só, 3 artigos, né? Não vejo essa citação no momento. Eu estou apto para votar. Perfeito. Hoje. Conselheira, mantenha a tua sugestão ou podemos votar hoje? Eu mantenho minha sugestão, presidente. Tá. Eu não me sinto em condições de votar. Presidente, eu não tenho convencimento, na verdade. Tá. Me falta convencimento. Eu até quero conversar com o doutor Vinícius sobre isso, né? Porque ele fez a gentileza de me entregar aqui uma cópia do seu trabalho. Perfeito. Então, Né? pactuamos. Então, em respeito ao doutor Vinícius, eu quero pedir a oportunidade da gente conversar. Perfeito. Mas na próxima sessão estarei em condições de votar, senhor presidente. Quinta-feira de manhã. Fechamos, então, quinta-feira, e aí qualquer dúvida complementar ou suplementar, o nosso diretor jurídico está à disposição, né, para fazer os esclarecimentos necessários. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais o que é que nós temos na pauta. Só fazer um relato enxuto, né? Ontem à tarde, foi ontem, né? Às 14 horas, nós fomos convidados a participar de uma reunião na CEPLAN. Foi estendido o convite aí para os conselheiros e alguns diretores. Estiveram lá presente a conselheira Leonora, o diretor-geral e jurídico Vinícius, o nosso diretor Carlos e eu. Quem é que participou dessa reunião e qual é a pauta lá na CEPLAN? Estava CEPLAN e Metroplan. Objeto fomos também convidados para ouvir e tentar construir uma solução que tem envolvimento com a GERS, que é um termo aditivo dos contratos da CATSUM, né, tendo em vista especificamente a data de revisão e reajuste de tarifas, que está atrasado, de novembro, e como se deliberou nesse conselho um reajuste da travessia aqui Guaíba-Porto Alegre, Porto Alegre-Guaíba, em setembro, outubro, talvez um impacto negativo de ter um segundo aumento em prazo menor, apesar que o prazo é legal, poderia ter um impacto muito negativo para a comunidade usuária. Então, eles estão tentando adiantar o assunto no sentido de verificar a possibilidade de fazer um termo aditivo, apenas sugerindo a modificação da data base, né, de novembro para 1º de junho,
né, com todos os impactos dessa defasagem temporal, tendo em vista que poderia ter um impacto, né, de repercussão negativa menor. Então, estava lá a CEPLAN, Metroplan e a Agergs. Eu acho que mais ou menos isso, ouvimos, ponderamos e vamos aguardar a provocação formal. Então, foi essa a posição. Não sei se a conselheira Eleonora e os demais colegas que lá estiveram, gostaria de complementar. Leonora? Conselheiro... Pela ordem, mais velho. Eu provoquei primeiro quem participou, mas agora o nosso conselheiro... Eu só tenho uma coisa que me preocupa, jovem mais tempo. Presidente. Eu acho que o fundo, por exemplo, realmente é um motivo para tentar jogar essa revisão, reajuste, por exemplo, que é em novembro, se não me falha a memória, e ficou muito em cima. O que eu não concordo é a convocação da Secretaria de Planejamento nos chamando uma conversa dentro da Secretaria. Isso caberia, se a Metroplan, vir conversar com a Agergs. Isso cabe no meu entendimento. Mas eu acho que o presidente também não pode ser deselegante com o secretário, mas acho bom deixar claro isso, senão nós podemos ter interferências futuras em alguma coisa do governo do Estado em relação à Agergs com Dair, a Agergs com Metroplan, essas coisas. Perfeito. Só isso que eu queria deixar aí no detalhe. Acho que o fundamento, acho que realmente vai ser uma guerra no sentido de... Já tivemos aí a questão de Guaíba, Câmara de Vereadores, prefeito, deputados, a sociedade, e vai ser problema para nós. Agora, acho que isso não cabe ao governo de convocar, né? Não cabe. Perfeito. Os colegas que lá participaram, Carlos e Vinícius, alguma informação? Conselheira Leonora, não. Tudo ok? Está ok. Você tem alguma ponderação? Não, acho. Bom, a urgência da reunião se deu em função desse processo de reajuste que está em análise pelo Conselho de Tráfego lá da Metroplan. E a conselheira Eleonora pontuou muito bem que tem um outro processo que trata também de uma revisão relativa à variante aqui de Porto Alegre. Então, acho que ficou acertado que a Metroplan ia tocar o processo depois, quando chegasse aqui para a homologação da tarifa, que se faria um encontro, teoricamente um encontro das contas, né? Para verificar o que teria a crescer ou decrescer da tarifa. Perfeito. É isso aí. Tá bom, obrigado. Eu queria fazer não sei se os demais conselheiros têm algum assunto na pauta desse no geral. Senhor presidente, Pois não. rapidinho, só queria fazer uma observação sobre essa questão da Metroplan. Eu estou fascinado a integrar o raciocínio do colega Aires, no sentido que nós tenhamos que nos acautelar para preservar a nossa autonomia, não é? E sem aceder facilmente aos chamados desse tipo de entidade. Porque, na verdade, no ano retrasado, quando decidimos aquela questão, pressionados pelo tempo, pela imprensa, não é? A ideia era uma. Depois não deu certo. E agora, se nós formos postergar para junho ou julho isto vai significar ter que fazer um reajuste em junho com os valores, não é, corrigidos a julho, efetivamente, o que dará um valor muito maior. E o bode expiatório desse aumento maior será quem? A Agergs. Então, eu acho que é até uma tentativa de colocar no colo da Agergs, né, essa definição. Sem ter ido à reunião, peço desculpa por essa colocação, mas é o que eu depreendi do que disse Vossa Excelência, do que disse a conselheira Eleonora, não é? Eu não gostaria de ter que, em junho, julho, não sei quando, né, ter que votar aqui um reajuste bem mais elevado. Só uma pergunta, permite? Claro.
A tarifa já tem, mais ou menos, já fez o que seria o reajuste de novembro, ano passado? Eles apresentaram Só uma projeção. para se ter uma né? ideia, a projeção. Acho que Foi tem feita uma prévia, Sim. conselheiro, dava em torno de 7%. E até o economista da Metroplan levantou ontem, até um cálculo assim preliminar, ficaria em torno de 10%, se fosse a data base junho. 10%. 10,50, 10,50. Isso. Percentual. Percentualmente. Preliminar, né? Sempre preliminar. Bom, bem colocado, acho postas essas observações, acho que temos que nos resguardar. Vamos aguardar a provocação formal e a gente analisa o contexto como um todo. Eu queria fazer um agradecimento público aqui ao conselheiro Aires Apolinário, né, que cancelou as férias para dar condições de quórum hoje e contribuir com a nossa reunião. Então, nosso agradecimento especial. Ele continuará conosco nas próximas sessões. E dia 11 nós temos a despedida, né, do mais jovem há mais tempo desse conselho aí, né, tendo em vista que nós, conselheiros e conselheira, temos prazo de validade, né? Então, nosso agradecimento especial. Mais algum assunto? Então, agradeço. Eu gostaria que Vossa Excelência nos comentasse a reunião de hoje pela parte da manhã. Isso é importante. Desculpe, eu acho que é importante. Eu vou fazer. Participou praticamente todas as diretorias. Uma reunião. De quê? A reunião, eu vou comentar. A reunião foi uma sugestão do conselheiro Aires de reunir, surgiu a semana passada, de reunir todas as 3 concessionárias de energia elétrica, as 3 maiores, com 3 propostas. Uma proposta de apresentação do resultado de 2015 no segmento de energia elétrica, uma proposta de apresentar um plano de trabalho para 2016 e alternativas contingenciais para 2016 frente a alguma atipicidade, digamos, de clima e de episódio que possa interromper a continuidade do serviço de energia elétrica. Participaram aqui, e aí um agradecimento especial ao nosso gerente aqui de energia, que habilmente e articuladamente conseguiu de pronto marcar a data da semana passada para terça-feira de manhã, às 9h30. Participou o presidente da RGE, mais seus colaboradores, presidente da CE, mais seus colaboradores, e os colaboradores da AES Sul, representado pelo Dr. Nilton também. Foi estabelecido no processo dessa reunião, né, apenas vai ser gerada uma ata, 45 minutos para cada apresentação, sendo que a CE, com a complexidade maior, usou um tempo maior. Se deu oportunidade para todos, na abertura e no fechamento, inclusive para o conselheiro Aires, que participou, e os diretores. E a síntese que a gente tira de uma reunião dessa, que foi extremamente produtiva, né? O objetivo, a grande oportunidade para quem não conhece, inclusive a área de energia elétrica, de aprender, de aprofundar conhecimentos, e fica a proposta aí de uma possibilidade de incrementar nesse grupo novos atores, né, de concessionários de energias cooperativas, enfim, e ter uma periodicidade, a questão de examinar uma periodicidade de repetir reuniões dessa Câmara ou desse comitê, como seja, no sentido de construir soluções não só a nível do Rio Grande do Sul, mas também propostas, né, para segurança energética, modicidade de tarifa, etc., e um plano, né, de longo prazo para que a gente enfrente com maior competência técnica, maior segurança, enfim. Em síntese, eu acho que foi isso, terminamos 12h40 hoje. Então, acho que o que a gente pode fazer uma síntese é isso aí. Não sei se o conselheiro Aires participou, representando também o conselho, os diretores, o Nilton, poderiam complementar aí alguma informação. Tem feito já os últimos 2 anos, não sei se talvez antes, não sei, antes do Carlos, fazia também, né? Sempre no final, mais ou menos, não era... Se fazia sempre no final do ano, dezembro e início de janeiro, uma reunião com
às concessionárias para explicar o seu serviço que foi feito no ano anterior e também nos apresentar o planejamento para o próximo ano, principalmente a questão de falta de energia no verão. Esse era o significado. Então, semana retrasada, eu estive aqui, perguntei, sugeria ao presidente, claro, ficou a critério do presidente a sua decisão e tal, e realizou hoje. Realmente foi muito interessante hoje, foi apresentado as 3 empresas, com dados, documentos, gráficos, né, o que fizeram em 2015, a gente deu para observar realmente como é que está a situação do setor de energia. Eu acho que o pessoal da energia estava todo aí, eu acho que foi bastante aproveitoso para todos, entende? O que eles pretendem fazer em termos de investimento. Então, eu acho que valeu, foi conhecimento para o setor de energia, para a gente também ficar sabendo desse entrosamento que está havendo entre as 3 empresas, que é importante. Esses temporais que têm dado, falta de energia, estão se ajudando uns aos outros, né? Isso também cabe porque a Agergs, sempre que tem uma crise, a Agergs é a primeira a ser cobrado pela própria imprensa. Então, se tem o discurso, a Agergs tomou providências, perguntou, conversou, sabe, planejamento, né? E isso ficou bem claro dentro da sua posição legal da Agergs, né, sobre a regulação e fiscalização. Eu achei muito positivo. Vou perguntar ao presidente pela essa iniciativa, e o Nilton também conduziu muito bem a reunião. Muito bem, obrigado. Tornelo, quer colocar alguma coisa? Como nosso grande conhecedor da área aí. Boa tarde a todos, boa tarde, conselheiro presidente, boa tarde, demais conselheiros. Eu tenho um breve comentário, praticamente o conselheiro presidente e o conselheiro Aires já esgotaram, resumiram bem o que aconteceu. Eu achei interessante também uma coisa que eu não tinha ainda presenciado, que foi uma abertura de jogo da CE nessa nova gestão deles. Até teve um colega nosso que fez um comentário bem pertinente, a CE não tem aqueles milhões de reais que as outras têm para mostrar, vamos fazer tantas subestações, vamos fazer tantos quilômetros de rede, nada disso. A CE tem, mas menor escala, né? Mas eles demonstraram um esforço muito grande na mudança dos procedimentos deles, tá? Eu acho muito positivo isso, acho que a CE está fazendo, a gestão nova da CE realmente está fazendo um esforço junto com os funcionários, no sentido de melhorar. E já foram mesmo observadas algumas melhorias. Eu estive numa reunião com o Ministério Público Estadual há aproximadamente 3 meses atrás, foi uma reunião com o Álvaro, em que o Ministério Público encerrou um inquérito civil sobre a qualidade inadequada do fornecimento em Porto Alegre, baseado em 2 aspectos. Um, que a concessionária tinha feito o plano de contingência e que a Agergs tinha, digamos assim, dado uma espécie de... Entendemos o plano, achamos adequado. Não que a gente vá entender aquele plano deles, não vamos julgar um plano desse tipo. Apenas dissemos que é um esforço, está correto de maneira geral. Isso a gente disse para o Ministério Público. E, por outro lado, o próprio Ministério Público, o próprio procurador, ele identificou que havia uma redução nas faltas de energia em Porto Alegre em relação ao ano anterior. Então, ele encerrou o inquérito civil, até nós mesmos tínhamos essa sugestão para o Ministério Público que não cabia mais aquilo, porque a gente estava vendo a concessionária adotar medidas de melhoria. E ele realmente mostrou isso aqui hoje, eu achei muito importante essa parte, até eu me distraí um pouco por causa disso e deixei o tempo passar, porque realmente eu achei importante que eles fizessem essa manifestação. Eu acho que eles vão ter muita dificuldade nesse assunto do contrato de concessão deles e com a ANEEL, porque são 5 anos no qual eles têm que melhorar em 2 aspectos principais. Indicadores de continuidade, no caso o DEC e o FEC, e eles têm que melhorar também no fluxo de caixa, ou seja, o fluxo de caixa deles não pode ficar negativo. Eu até estou acreditando que possa o DEC e o FEC eles acertarem, mas o fluxo de caixa está difícil realmente, porque a ANEEL preconiza que o acionista deva colocar, a visão da ANEEL, quando ela pega uma concessionária, foi aquilo que eu falei, ela não é considerado se é pública ou não,
Ela considera que é uma empresa. Se ela é uma empresa de natureza pública ou uma empresa de natureza privada, a ANEEL não leva isso em conta. Então, o que acontece? Ela preconiza que, em casos de empresas que estejam na situação da CE, haja aporte de recursos pelos investidores, pelos acionistas. Que, no caso da CE, o acionista majoritário é o governo do Estado e o minoritário é a Eletrobras. Pouca diferença, mas essa é a situação. Ambos têm dificuldade de colocar dinheiro, eles não vão colocar. Então, eu vejo muita dificuldade da CE em resolver esse lado da questão. Mas eles estão aí batalhando, eles estão melhorando no DEC e no FEC e estão fazendo um esforço realmente. E parece que eles estão conseguindo fazer com que os funcionários, que eu também tinha aquela opinião que foi dada aqui, todos nós aqui na área de energia temos essa opinião. Tem pessoas na CE que vestem a camiseta da empresa mesmo e são muito competentes, sem dúvida. A gente, em reuniões com eles e tudo, a gente percebe isso. E aqui a gente viu eles mesmo, essa equipe gestora atual, falando isso e tentando fazer com que essa visão, essa camiseta, digamos assim, seja bem usada, né? Então, eu achei que era importante também que a gente tomasse conhecimento desse esforço da CE. Muito obrigado. Certo. Obrigado. Doutor Vinícius. Acho que foi muito bem dito pelo presidente, pelo conselheiro Aires e pelo gerente Newton. O que ficou, pelo menos a leitura que eu fiz do que ficou dito e exposto pelas concessionárias é que todas elas estão batalhando pelo desenvolvimento do Estado, que nesse aspecto converge com a nossa missão. Então, acho que foi bom e, em função da formalidade que teve a reunião, acho que até vai facilitar o trabalho da própria GPE nas fiscalizações futuras, né, já que foram apresentados planos e metas das próprias concessionárias para o ano corrente. Então, acho que foi bem positivo a proposição, acho que foi até partiu da sede, se fazer com uma regularidade maior, acho que é bem válido. Muito bem. Muito obrigado. Mais alguma consideração? Encerramos, então, a reunião e muito obrigado. Agradecemos a participação de todos.